Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Mônica Conchita e tô aqui falando de magia. Vocês sabem que faz tempo que eu não apareço, né? Tava passando por uns momentos bem difíceis. Teve o falecimento da minha mãe, tive alguns problemas relacionais. Tava numa transição de trabalho e sem contar a reforma da minha... Ah, reforma não, né? O término da minha casa, que eu ainda tô em obras, então assim, tá bem complicado. Como agora eu tô com uma folga maior, minha mãe faleceu. Eu parei de cuidar dela, que eu tava nessa loucura toda de ir para o hospital e coisa e tal. A cabeça assim tava milhão. Agora minha mãe já descansou. Meus problemas relacionais estão resolvidos. A minha casa tá metade pronta. Vocês percebem que eu já estou até colocando algumas coisitas aqui. Então acho que eu já tenho um pouco mais de tempo, porque eu não queria fazer nada muito corrido. Então, vamos lá. Estou de volta para o YouTube porque eu ia lançar um curso de magia, mas o que acontece? O curso ele é muito pesado, tem bastante vídeo, tem bastante horas, então por ter muitas horas eu preciso ter tempo para sentar e gravar e eu não estava tendo tempo, preciso finalizar ele em alguns setores, então eu não vou lançar ele agora. Mas como eu sei que tem muita gente que está começando na bruxaria, na magia, e gosta muito de magia natural, virou um boom aí na outra plataforma, né? Que eu não estou lá, já vou deixar claro que eu não estou. Eu resolvi lançar um básico de magia natural para quando, de iniciação, na verdade, na magia natural, para quando eu lançar o curso, que é um curso mais aprofundado, é um curso mais carregado, a pessoa já tem mais ou menos uma noção, para mim não voltar para mais do mesmo. Então eu gostaria de passar aqui para vocês algumas coisas que são cruciais para que você comece, para quando chegar a parte do curso, então na base do ocultismo, hermetismo, essa parte aí você já está mais ou menos familiarizado com plantas, ervas, maneiras, para você já ir doutrinada, mastigada, porque eu não quero lançar um curso de bruxaria natural. Acho que uma pessoa que quer fazer magia, ela tem que passar desse patamar, né? Desse nível. Então, sabido que tem bastante gente falando sobre bruxaria natural e tem bastante cursinho aí, né? De bruxinhas, de atilus. Não é esse tipo de curso que eu quero lançar. Eu quero lançar um curso que você realmente mete a mão na massa e trabalha suas sombras. Trabalha como eu faço mesmo, coisa que eu faço, da maneira que eu trabalho. Não de que a puta que pariu do caralho a 4 acha que eu devo fazer. Certo? Também estou no processo de sacerdócio da Morrigan, que eu estou na Ordem Valono, do Narras Dordas. E isso para mim é uma prioridade. Meu curso pode esperar. A Ordem Valono hoje para mim é prioridade. O que eu vou ensinar para vocês aqui é bruxaria daquela baseada em Wicca, em bruxaria europeia, ocultismo, um pouco de ocultismo, mas o que eu quero ensinar para vocês é basicamente como agir em qualquer um dessas vertentes, tá? Porque tem alguns caminhos que ninguém explica, elas explicam a bruxinha, a plantinha, o cristalzinho, mas tem coisas que elas não explicam, porque não é viável para explicar. Por quê? Porque não é viável que você vai pagar custo pro resto da vida, né? Não é viável te dar o caminho, não é viável te ensinar algumas coisas, para que você fique sempre dependente, né, dessas plataformas aí, enfim. Então o que eu vou passar aqui para vocês é basicamente o que vocês precisam saber antes de começar nesse caminho, tá? Para que vocês vá para a prática, com conhecimento daquilo que vocês estão fazendo. Então, bora lá. Como começar então? A magia, todo mundo sabe que é um ato de moldar e movimentar as energias, né, naturais ou sobrenaturais, para alcançar objetivos desejados. Então, segundo a Deborah Lippe, autora de um livro aí muito bom, a magia só é capaz de mudar ou realizar coisas possíveis energeticamente. Tem muita gente que entra na magia achando que vai tacar fogo no dedo, soltar raio pelos olhos. Então, fique sabendo que só o que é energeticamente possível. Ou seja, ela quis dizer que basicamente as coisas fantasiosas, como se tornar uma fada ou uma sereia, não se pode conquistar com magia, com artefatos ou com magia. Tá? Então, se estão te vendendo isso, é mentira. Balela.
Ai, agora que eu coloquei meu computador aqui na frente, está com a minha apostila aberta, tá? Então, boa parte do que eu estou passando para vocês é coisas que eu vendo. Então, aproveitem. Porém, para que ela seja poderosa, eu preciso 3 coisas: desejar, agir e acreditar. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente quer que seja pastel. Ai, e acha que também quero, vou, mas não vai. Aí, tem que fazer de tal coisa, de tal jeito. Eu vou, acho que vou substituir por tal coisa, acho que dá. Tá faltando tal coisa. Não. Você tem que querer, desejar muito, agir, fazer e acreditar que vai dar certo. E acabou. Fez, acabou. Às vezes o resultado não é imediato, mas vai acontecer. Normalmente a ansiedade do praticante atrapalha bastante. Porque a gente precisa lembrar que todo feitiço é um sigilo, tá? Você pensou numa coisa, meus cabelos. Você pensou numa coisa, criou na sua cabeça, você traz aquilo através de simbolismos para sua mesa, para fazer o feitiço. Você sabe o que aquilo quer dizer, mas quem está olhando de fora não sabe. Então, lembrando que todo feitiço que você pratica é um sigilo. Então, se é um sigilo, você não tem que estar falando. Fez, esqueceu, tá bom? A famosa lei da atração, solta. É basicamente isso. E quando que a magia não dá certo? Há alguns fatores que podem fazer com que a sua magia não dê certo. E eles são: lua fora de curso. Aprenda a astrologia o mínimo possível. Pelo menos olhe os astrólogos daquela semana. Veja o dia que a lua vai estar fora de curso. Se tem alguma astróloga no YouTube que fala sobre lua fora de curso, eu sempre indico 2, né? Que é a astróloga e a Márcia Fervenza. Eles falam sobre até astros que as pessoas não costumam falar. Então, assim, veja se a lua está fora de curso, porque ela passa normalmente a tabela do mês. Então, você sabe, aquele dia a lua está fora de curso, não vai. Mercúrio retrógrado. Por que Mercúrio retrógrado impede seu feitiço de estar certo? Porque Mercúrio é o pensamento, é a fala, é a escrita. Ou você vai pensar errado, ou você vai falar errado, ou você vai escrever errado. Você vai ter que revisar muitas vezes. E é o Deus da comunicação com o divino. É a área da comunicação. Então, a comunicação não vai chegar com o divino da maneira como você gostaria. Então, 4 vezes ao ano, o Mercúrio entra em retrogradação. Então, fique atento para essas datas, para você não querer fazer algo numa lua. Às vezes acontece daquela lua só ter naquele momento que é o Mercúrio retrógrado, naquela conjunção astrológica. Espere. Paciência é uma virtude. Se você quer que dê certo, né? Quando a magia não dá certo, quando você não limpa o lugar energético e físico. Olha, as pessoas têm mania de achar que... já diz a bendita Bíblia, Deus não opera na sujeira. Ou seja, bagunça, desorganização. Não tem como você fazer, que nem... Aqui é o meu quarto, ainda estou em reforma, mas todo o tempo eu estou organizando, eu estou colocando em ordem, estou dobrando roupa. Porque, principalmente quando eu vou mexer com a dona Morrigan, porque não opera na bagunça, sua cabeça não está... Conforme você começa a limpar o seu ambiente, sua cabeça começa a vagar espaço. Sujeira física, sujeira energética, atrapalha sim, tá? Falar sobre a magia para os outros pode retardar ou até anular mesmo. Eu acho que vocês já ouviram dizer que quando você fala, quando a pessoa sabe que tem um feitiço para ela, é quebrado. Por quê? Porque, como eu disse, o feitiço é um sigilo. Então, o sigilo é silêncio. Então, a partir do momento que você conta sobre uma pessoa, um feitiço, você quebra o encanto. Ou pelo menos ou quando você não anula, você atrasa. Então, feitiços que estão em andamento, mantenha a boca calada. Quer falar? Deixa acontecer primeiro. Aí você anota no seu caderninho, não fiz o feitiço tal e deu certo, anota e deixa lá, tá bom? Não saber combinar correspondências mágicas, velas, planetas, dias da semana. Isso é básico, é básico. Normalmente as pessoas elas não conseguem associar as correspondências. Vou colocar um exemplo básico para vocês. Eu quero fazer um feitiço de prosperidade. Eu sei que a quinta-feira é o dia do dinheiro, da prosperidade. Quinta-feira. Eu sei que vela verde ou dourada traz prosperidade. Eu sei que folha de louro e manjericão
canela traz prosperidade. Eu sei que a lua crescente, ou a lua cheia, ou a lua nova vai me trazer prosperidade. Então, eu vou associar todos esses artefatos, mas coisas que lembram prosperidade. Vela com cifrão de dinheiro, coisas em amarelo e dourado. Isso são correspondências. Quanto mais correspondência você colocar no seu feitiço, mais eficácia ele vai ter. Tá bom? Não se atentar às fases da lua e em que signo ela está. Vamos supor que eu coloquei tudo lá da prosperidade, mas ela está numa lua de banimento e num signo tipo aquário. Você não tem controle dessa energia. E o aquário sempre trabalha para os outros, né? É o populacional. E aí, o que acontece? Você pega uma lua minguante em aquário. É óbvio que não vai dar certo, porque a energia planetária não está favorável para você trabalhar com prosperidade. Entende? Então, o mínimo de astrologia a gente tem que saber. Por mais que falem que não, por mais que digam que não, magia natural, magia natural. Não, não é. Você tem que ter o mínimo, pelo menos conhecer planetas, o que te rege, onde está a lua. É o mínimo que você tem que saber. Tem canal no YouTube que coloca lá a tabela planetária da semana, até as horas. Então, se possível fazer até na hora forte daquela lua, daquele planeta, melhor ainda. Tá? Então, magia não é só acender velinha, queimar ervinha, cantar com a fadinha. Magia é estudo e prática, tá bom? Como gerar poder? Isso é uma coisa que muita gente pergunta pra mim. Fala, Conchita, como é que você consegue gerar poder, às vezes fazendo alguma coisa fora do círculo mágico? Eu já tenho um círculo mágico mental. Então, quando eu vou fazer algo que eu tô com muita raiva, primeira coisa, eu já me protejo, já crio um círculo de fogo à minha volta. Pra mim tem que ser de fogo, eu sinto mais segurança. Então, qualquer coisa que chegar ali, elimina e transmuta. E aí, quando eu vejo que eu tô com um pensamento muito pesado, eu crio também, para não sair nada. Mas o ideal é você fazer um círculo mágico, né? Dentro desse círculo que você gera poder. A intenção mágica gera poder. Por mais que você tenha feito todos os artefatos, se você não tiver a real intenção ali, você não vai ter resultado, tá? A intenção mágica. Ter intenção não é o mesmo que querer. Desejar ou ter esperança. Um dos grandes poderes e desvantagens da magia é que para ser bem-sucedido você tem que saber o que quer. Normalmente a gente, né, no calor da emoção, a gente fala coisas que a gente não deveria, a gente deseja coisas que não deveria. Então, em momentos de estresse, não faça magia, tá? Que depois que vier, você pode pegar uma veia boa e depois que vier você vai se arrepender. Vai dar ruim, aí você vai falar, puta, eu que desejei aquilo. Tem que tomar muito cuidado com raiva. E apontar o dedo também. Ter intenção é focalizar um desejo de maneira fixa, consciente e resoluta, com determinação absoluta, confiança. E também é um ato de concentração mental realizado durante a magia. Então, assim, primeiro você faz toda a limpeza física, depois você faz a limpeza energética. Quando você senta num círculo mágico, que você limpa o energético, limpa toda, você chama as 4 torres, pede limpeza, proteção, você esvazia. Se você realmente quer aquilo, você tem que se imaginar conquistando aquilo. Imaginar que você já tem aquilo. É concentração. Eu sempre aconselho as pessoas fazerem um exercício para criar essa habilidade da imaginação muito, muito focada. É assim, você coloca uma toalha branca numa mesa, um pano branco, e coloca alguns itens e olha fixamente para o meio da toalha e identifica todos os objetos. Você se concentra ali em todos os objetos. Quando você fecha o olho, automaticamente eles vão aparecer. Eu normalmente coloco 13 objetos. Eles vão aparecer em foto. Aí você vai tentar enumerar quais deles você viu com nitidez. Fazer esse tipo de exercício vai fazer com que você foque a concentração. Aí a mesma coisa, você sabe o que você quer, fecha seu olho e você traz. Enquanto isso não vier, não abra teu olho. Você traz, aí começa a imaginar, eu tô ganhando, eu tô fazendo, eu tô conseguindo. Você vai chegar num momento que você vai sentir a emoção.
a emoção de ter aquele alguém, a emoção de ter aquela situação. E os seus olhos automaticamente vão encher d'água, se for realmente a sua vontade, o seu desejo. Não estou falando de coisas banais, eu estou falando de coisas importantes. Porque magia não é muleta, você ficar fazendo coisinha para todo mundo a qualquer momento. Aí quero um tênis, pá, quero um sapato, pá, quero uma roupa, pá. Não. É para coisas que você realmente quer. Lógico que a magia, ela foi feita para abrir caminhos pra gente, mas a gente ficar abrindo caminho por coisas que você pode tirar a pedra com a tua mão é sacanagem, né? É preguiça. Então, coloque, você foca lá o que você quer, o momento que você quer, e você conseguindo, então você faça esse exercício que você vai habituar o seu cérebro a demarcar o que você quer, o que você não quer, o que é e o que não é. Esse exercício é crucial para concentração, tá? E o desejo tem que ser firme. É aquela coisa que você não abre mão. É aquele momento que tem. Por isso que a gente consegue muito mais rápido destruição do que bênção. Por quê? Porque você sabe a sensação de raiva. Você conhece a sensação da raiva. Você conhece a sensação da destruição. Agora, a sensação de ganhar na loteria, você não conhece, você nunca ganhou. Então é mais difícil de realizar. A sensação de saúde, se você é uma pessoa doente, se você se lembra de como você era doente, você ainda sente, sabe a sensação. Então, se você desejar a doença para uma pessoa, você sabe qual é a sensação de uma doença, o que te traz. Então é por isso que o denso não, o difícil, a maldição, é mais fácil de você encaminhar do que a bênção. Porque você não sabe, se é uma coisa que você quer muito, tem um desejo muito firme, mas você nunca viveu aquela situação, você tem que aprender a sentir aquela situação como ganha. E aí se torna um pouco mais difícil, mas não é impossível. Você tem que aprender a pedir, tá? Antes de começar a magia, é necessário fazer uma autoanálise. Descobrir qual é o seu maior desejo. E realmente você quer isso? É aquilo que eu falo de desejo banal. A magia ela vai trabalhar com a sua verdadeira vontade, tá? Tem gente que quer ganhar na loteria, mas tem medo do dinheiro. Do que o dinheiro pode trazer. No subconsciente dela, ela tem medo de ganhar. Porque ela tem medo das pessoas não gostar mais dela pelo que ela é, e sim pelo que ela tem. Ela tem medo de ganhar na loteria e os filhos serem sequestrados. Ela tem medo de ganhar na loteria e mudar a pessoa que ela é. No subconsciente, todo mundo quer dinheiro, mas a que preço? Então, às vezes, você quer uma coisa muito... Você quer muito uma coisa, mas o seu subconsciente lá no seu profundo eu tá dizendo assim, e o que você vai fazer com isso? Aí é onde você mesmo se sabota, tá bom? Foco e concentração. Focar de forma fixa e consciente. Você tem que ter certeza, não é deixar a cabeça voar, tá? Você tem que focar fixo e consciente daquilo que você quer. Daquilo que você quer adquirir, daquele desejo, daquele feitiço. Seja pequeno, seja grande, você tem que ter foco naquilo. Não deixe a sua mente extraviar. Mas se eu fizer, recomece. Faz aquele exercício que eu falei da mesa e os 13 itens. Ajuda muito. Manter a imagem e a ideia muito clara dentro da sua cabeça. Muito clara. Eu quero ganhar na loteria e pá. Aí eu vejo lá, eu assinando o bilhetinho, eu feliz porque eu ganhei, aí eu tô indo no banco, vou assinar o papel. É assim. Não tenha pressa. Fases. É tudo o que poderia acontecer se caso você ganhasse. Quais são os caminhos até você chegar lá e pegar o dinheiro efetivamente e ir no shopping e comprar suas coisas. Você entende? É um processo. Você vai pensando no caminhar até lá. Não é só quer ganhar na loteria e pronto. Pronto, não é assim. Você tem que se imaginar jogando, aí você se imagina pagando, aí você se imagina ficando feliz porque conferiu. Tem que estar muito claro e concentrado, muito fixo na sua cabeça. Eu já faço isso há 20 anos. Eu já ganhei na loteria. Mas quando eu fixei, qual foi o meu intuito? Eu fixei uma cadeira de roda que eu precisava comprar. Falei, pô, o dinheiro tiraria eu do sufoco. Porque meu sufoco naquele momento, minha verdadeira vontade era dar a condição para minha filha poder sair da casa. Eu ganhei na loteria, mas eu ganhei só o valor da cadeira. Porque, na verdade, não era a loteria que eu estava precisando, que eu queria. Era socorrer minha filha naquele momento. Então, mesmo que o dinheiro viesse bastante, eu iria resolver o problema dela, com certeza. Mas a minha preocupação com a cadeira de rodas dela se sobressaiu ao meu pedido de ganhar na loteria.
E eu tenho um bilhete para provar para vocês. Então, assim, é sobre isso que eu estou falando. Estou falando por experiência própria. Você tem que focar e fixar aquilo que você quer. Determinação e confiança. Determinação, principalmente na hora de montar o seu feitiço, tá? Porque é aquilo que eu falei. Ah, precisa ter uma peça de ouro. Não tenho ouro, mas eu tenho dourado, um chapeado. Tem que ter. Ah, precisa ser velas amarelas. Então tem que ter. É uma determinação. Às vezes você quer fazer um feitiço para ele dar muito certo, começa a sumir os itens. Às vezes tem um negócio que você tem, a hora que você precisa, você não acha. Quanto mais difícil você achar o item, quanto mais determinada você for atrás desse artefato mágico para inserir no seu feitiço, mais certeza que vai dar certo. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, quando a coisa vai dar certo, até para achar os itens necessários de um feitiço para você fazer, você não acha. Então, você tem que ter muita determinação. Porque se aquilo vai dar certo, os itens costumam sumir. Que nem você vê aquela planta todo dia. Quando você vai procurar, você não sabe onde você viu. Então, vamos falar da emoção. A emoção é quando um desejo é forte. É útil realizar de forma apaixonada. Aquilo que eu falei de você estar fazendo o feitiço e você sentir. Sentir que já ganhou, sentir que já está na sua mão, sentir que você já recebeu, automaticamente seus olhos enchem d'água. A emoção ela é muito importante. Não adianta você querer uma coisa e você sentir que não a tem, tá? Esses são truques que tem dentro da feitiçaria que as pessoas não costumam dizer. Acha que é só ir lá fazer meia dúzia de paranauê, tá tudo certo. Não, tem todo um trabalho energético teu para que a coisa funcione, tá? O que não é útil é ser tão emocional a ponto de ser incapaz de determinar-se. Fazer magia não é uma boa ideia. Quando você está muito eufórica, normalmente quando eu praguejo alguém, quando eu tô com muita raiva, isso faz mal, porque você, é como eu disse, a gente é os 4 elementos. Temos os 4 elementos no nosso corpo. Então, partindo desse princípio, você é um altar ambulante. E aí, na hora da raiva, você amaldiçoar alguém, pode ser que venha um arrependimento. E o arrependimento te traz o rebote. Se você se arrependeu, é porque algo não está certo. Então, muito cuidado com excesso de emoção, tá? Agora vamos falar da magia natural. O conceito de magia natural é considerada uma das primeiras formas de religião da humanidade, pois fazia o culto a Deus e a deusa, a lua, sol. E a natureza e os seus elementos, a grande mãe e os 4 elementais. A grande mãe há uma controvérsia, tá? Há uma controvérsia. Gerald Gardner dizia que é uma religião antiga, que a Wicca é uma religião antiga, e não é bem por aí. Para quem estuda mesmo o livro de verdade, quem não estuda só a Wicca, percebe que o conceito de Gerald Gardner é muito, não vou dizer errôneo, mas é uma visão dele. E nem é porque é a visão dele que é verdadeira. Ele se baseia no que Margaret Murray fala. Então, assim, né? A magia natural consiste em utilizar todo o poder da natureza através da manipulação da sua energia para alcançarmos os nossos objetivos. Então, vamos falar que estamos falando de poderes da natureza. Nascer e morrer também é poderes da natureza. É natural. Então, se é natural, né? Bruxaria natural ou magia tem o objetivo de alcançar resultados práticos, utilizando a energia dos elementos da natureza, como ervas, cristais, etc. Por exemplo, para conseguir um emprego. Aí eu concordo em fazer uma magia natural suave, sem muito paranauê, mas mesmo assim você tem que querer muito, certo? Não vai usar como muleta. Agora, você sabe para que serve um círculo mágico? Lembra que eu falei? Você precisa fazer um círculo mágico. O círculo mágico, além de proteger contra as energias negativas do local, de onde você está, porque tem muita coisa que está ali que você não vê, você também coloca seres que são contrários a vocês. Assim, tipo, às vezes você tem uma energia que você quer fazer alguma coisa e tem alguma coisa que não quer que você faça aquela coisa. É uma coisa que você não vê. E às vezes até pessoas mesmo. Então, quando você faz um feitiço dentro de um círculo mágico, você se protege dessas coisas. Desses seres ou dessas energias, né? Inveja, por exemplo. Ele ajuda a conter, elevar o poder gerado no ritual para que ele não se disperse. Então é como se você fizesse uma bolha energética para ele não dispersar.
né? Porque existe muita coisa entre você e o seu desejo. Então, dali ele direciona, tá? Vamos falar agora, basicamente, das 4 direções, os 4 elementos. Eu tinha um vídeo de 4 elementos, mas eu não sei que diabo que eu confundi uma coisa com a outra. Ninguém reparou, sinceramente. Ninguém reparou. Quando eu fui reassistir, eu falei, gente, que diabo que eu falei ali? Porque a minha cabeça pensa uma coisa e a minha boca fala outra. Então agora eu tô pondo pauta, né? Que fica mais fácil. Fica mais fácil para eu não me perder, ou então não soltar alguma coisa assim equivocada e as pessoas fazerem coisas de maneira equivocada, né? Então vamos lá. As 4 direções. Significado dos quadrantes são direções dos pontos cardeais. São representados pelos elementos. Norte, elemento terra. Sul, elemento fogo. Leste, elemento ar. Oeste, elemento água. Esse é básico, mas tem umas outras vertentes que usam outras direções. Por quê? Porque tem alguns lugares que eles não olhavam, não tinha a rosa dos ventos, né? Não tinham os pontos cardeais. Então eles se guiavam pelos elementos que eles estavam vendo. Então o rio é aqui, a praia é ali tem uma montanha, aqui atrás tem uma floresta. Então tem algumas vertentes que não usa essa marcação. Eu estou colocando essa marcação para vocês terem uma base, tá? Mas dependendo do dogma, então da vertente que vocês estão trabalhando, pode ser que isso mude. Mas não é errado, só é diferente, tá? Os pontos cardeais com seus elementos respectivos e os gênios na ordem de vocação de petição. Ponto cardeal do elemento, ó, eu coloquei aqui, ponto cardeal, elemento, elementais e gênio. Então vamos lá, ponto cardeal, leste, oriente, fogo, salamandras, Agnes ou Rudra. Ponto cardeal sul, elemento ar, Silfos, Sílfides, Ishwara. É ISHWARA. É o nome do gênio, tá? Para quem trabalha com ocultismo, é o nome do gênio. Oeste e Ocidente, água, ondinas, nereidas, Narayan. Norte, ponto cardeal norte, aí terra, gnomos, pigmeus, duendes, bragma. Então, cada ponto cardeal tem um elemento, tem um elemental e tem um gênio que trabalha naquela direção. São portais que você sabe as energias e os seres que estão trabalhando ali, tá bom? Agora vamos como montar o seu altar. Eu tô fazendo um resumão básico para quando você for mexer com outra coisa, você já tem que saber isso. Isso é básico para você começar dentro da magia, tá bom? É basicamente um retrospecto do meu canal e de muitos outros por aí, né? Então vamos lá, como montar o seu altar? Basicamente, você vai montar o seu altar no seu porto seguro. Então, você vai montar o seu altar num lugar que você saiba que que você não vai ser incomodada. Que é um lugar que você chega, que você descansa. Aí, posso montar o altar no meu quarto? O meu é aqui, ó. Aqui é a parede do meu quarto, aqui tem minha cômoda, na minha frente minha cama. Aqui é o momento que eu me conecto. Chego, tomo banho. Quando eu chego aqui, eu já estou daqui para a cama. Então, aqui é meu altar, é meu cantinho. Lógico que eu quero fazer algo para ela, fora da minha casa, né? Que eu faço umas cositas aí diferentes, então, né? Não quero sujar meu quarto. Mas o meu altar de culto é aqui. Feitiço eu faço fora, tá? O seu altar é o seu porto seguro, o seu templo de energia e poder. O livro do Gerald Gardner fala muito do altar ser uma bateria. Toda vez que você vai ali na frente, você recarrega ele. E quanto mais você recarrega, mais poder ele adquire. Mais conexão você tem. Então, é crucial que você monte um pequeno altar. Para que você tenha um lugar. Quando você chega ali, seu subconsciente sabe, ali é o divino. Ali é o momento do meu divino. Ali é o meu momento de conexão. Para você não ficar fazendo qualquer hora, qualquer momento. Para você ter uma disciplina, entendeu? Será o local onde você fará a maioria dos seus rituais, oferendas, preces, e por isso são necessários alguns cuidados especiais. Aí aqui eu tenho na minha apostila, porque essa apostila é minha, então essa apostila ela vai entrar à venda. Eu ainda estou pensando, porque é bem provável que ela vire um livro, então ainda estou na dúvida, né? Tá. Então vamos lá. A deusa. A deusa é a mãe universal, é a fonte da fertilidade, infinita sabedoria e os cuidados amorosos. Ela possui 3 aspectos, donzela, mãe e anciã, que simbolizam lua crescente, lua cheia e lua minguante. Só que assim, ó,
Na magia celta, vocês sabem que eu tô na ordem, falo, não, na magia celta não existe deusa mãe, anciã, donzela. Não existe isso. Mas dentro da Wicca, de boa parte dos dogmas religiosos de bruxaria, ou vertentes de bruxaria, existe essa tríade, tá? Então, para vocês que estão começando a magia natural, que assim, o carro-chefe desse nicho é a Wicca, é a bruxaria, né? Você tem que seguir esse parâmetro, tá? Você precisa seguir. Dentro da Wicca você precisa, porque ela é dogmática. Para você que não é da Wicca, uma deusa já está o suficiente. A deusa já foi representada como uma caçadora correndo atrás dos seus cães de caça. Uma deidade celestial caminhando pelos céus com um pó de estrelas. Nut. Saindo dos seus pés. A eterna mãe com o peso da criança, atecelando as nossas vidas e mortes. Uma anciã caminhando sobre o luar, buscando os fracos e os esquecidos, e assim como muitos outros seres. Então, assim, não existe só aquela deusa mãe anciã, a tríade, a donzela, a mãe anciã. Existem muitas outras de outros panteões que não trata desse setor de ter as três deusas, né? Então depende muito daquilo que você está cultuando. Eu sou com a deusa Morrigan, é deusa celta, não tem essa tríade, mãe, donzela, mãe, anciã. Mas em outras vertentes vai existir, tá? Mas tem muitos panteões que não trabalham dessa maneira. Eu tô colocando aqui para quem é da Wicca e para quem é dessa bruxaria aí, né? Gourmetizada. O Deus tem sido reverenciado há eras. Ele não é a deidade rígida, todo-poderoso do cristianismo ou do judaísmo, tampouco um simples consorte da deusa. Muita gente pinta ele assim, né? Eles são iguais, unidos. Vemos o Deus no sol, brilhando sobre todas as cabeças durante o dia, nascendo e pondo-se num ciclo infinito que governa nossas vidas. Sem o sol a gente não vive, já sabe, né? O ciclo anual do verdejar, amadurecer, colheita, vem há muito sendo associado ao sol. Daí os festivais solares da Europa, os quais ainda são observados na bruxaria, que é os sabás e os esbás. Os sabás são os 8 festivais que eles fazem, que é a caminhada do sol, desde o início da primeira estação até a última. Então, nasceu, cresceu, reproduziu e morreu, aí volta, vai para dentro da deusa mãe, nasceu, você, entendeu? Então, o sabás é sempre comemoração do Deus Sol. Tem muita gente que faz sabá para a deusa. É o Deus Sol. Tem deusas solares? Tem deusas solares. É como eu disse, depende do panteão que você está trabalhando. Tem muitas deusas solares e deusas lunares. Então, e tem deuses lunares e deusas solares. E tá tudo bem, tá? Então, se você cultua uma deusa solar, o ideal é você quer fazer as celebrações, você vai fazer as celebrações solares em homenagem à deusa, as celebrações lunares em homenagem a Deus, entendeu? Porque a Wicca e muitas das vertentes de bruxaria trabalham com o casal, certo? Os esbás é a celebração da lua. Além dos sabás, comemorado durante o ano, existe também os esbás, a celebração céltica. Eu não sei se é, estou na dúvida, uma celebração que se dá às 13 luas cheias ao longo do ano solar. Neste momento eu cultuo a minha deusa, porque ela é uma deusa que eu cultuo à noite. Então, eu cultuo. Você precisa aprender a mitologia da sua deusa, tá? A palavra esbá deriva do verbo esbatre, em francês arcaico, que significa alegre-se. Nessa celebração se reverencia a lua cheia, manifestada como a grande mãe, ou a grande deusa. É o auge do poder da deusa e se encontra forte e cheia de energia. É como se fosse o ápice do poder feminino. Ou masculino, se for um deus lunar, né? Vamos falar do feminino, tá? É como se fosse o ápice do poder. Ou seja, ela veio da minguante, aí ela nova. Aí vai. Quando chega na lua cheia, tem que acontecer o brego-dego que você quer. Entendeu? É como se fosse um ciclo. Esse ciclo de 28 dias, você fez um feitiço numa lua, ela vai bater na outra lua. Mas a lua cheia é o ápice. É o ápice da caralhada toda, tá?
é o auge do poder da deusa. Aproveitamos assim para recarregar nossas energias, fortalecer nosso poder. Ótimo momento para se sincronizar com a deusa e a natureza. Eu sempre gosto também da lua cheia, eu acho que a lua cheia é muito importante para mim. Lógico, agora estou estudando na Valo, meus cultos, a minha maneira de cultuar vai ser diferente. Mas dentro daquilo que eu venho fazendo há mais de 20 anos, a lua cheia para mim é crucial, é necessária para eu tomar a carga dela mesmo para 28 dias aí de luta, né? Os esbás o esbá também é magnífico e quando celebrado nos traz uma energia tão forte que ficamos sentindo por vários dias, é verdade. Algumas tradições também comemoram outras fases da lua, também sendo denominados esbá. É que as pessoas pensam que esbá é só da lua cheia, né? Todas as outras luas também é chamada de esbá, tá? Todo culto à lua é esbá, seja a lua qual for. Cada um é comemorado da forma que se refere à fase daquela lua. Então, lua cheia, lua minguante, lua crescente, lua nova. Então, cada esbá tem um significado para aquela lua. Às vezes você não quer fazer a da cheia, você quer fazer a da minguante. Na Vala não é diferente, né? São quatro comemorações, quatro celebrações de 4 luas. E essas 4 luas, cada uma dessas luas representam um festival maior, que a gente chama aqui de Sabá maior, né? Então, é muito legal. Assim, tá mudando total minha cabeça. Mas vamos falar de Wicca e bruxaria, né? A roda do ano. A roda do ano é um ciclo de 8 comemorações. Aquilo que eu falei, os sabás, né? Os quais são celebradas as estações do ano. Eles mostram o nascimento, a vida, a morte e o renascimento do Deus. Mas se você trabalhar com uma deusa diurna, pode ser ela. Ou seja, as celebrações são baseadas na trajetória do Sol durante o ano e as mudanças que ele provoca na natureza. Então, é um problema que as pessoas querem celebrar Roda Norte. Mas, entendendo que a gente está fazendo uma celebração da natureza, não tem como eu celebrar o verão estando no inverno. E aí dá ruim. Não tem como eu celebrar o movimento horário se aqui o movimento é anti-horário. Não tem como eu fazer um movimento horário para chamar se aqui o movimento é anti-horário. São polos diferentes. Então, como começou lá na Europa, assim, como ficou famoso, não vou dizer que começou, porque senão o povo vai ficar tudo doido. Como ficou famoso e bem conhecido lá na Europa, então eles seguiam a roda de lá. E as pessoas estão no hemisfério sul e continuam fazendo as coisas de lá. Mas se você está numa magia natural e você está reverenciando a natureza em si, está chovendo, aí eu vou fazer um ritual de sol. Está inverno, eu vou fazer um ritual de verão, então assim, não bate. Se vocês querem fazer a roda do ano, eu acho muito, não estou dizendo que está errado, mas eu acho muito mais coerente, já que você está fazendo uma bruxaria natural, que está trabalhando com a natureza, veja o que a natureza à sua volta te diz. Porque aqui no Brasil a gente tem alguns estados que não batem as estações do ano. E tá tudo bem, você tem que olhar o que está à sua volta, tá bom? É um erro não, é um equívoco você fazer a roda norte se você está no hemisfério sul, entendeu? Então aqui temos o Samain, dia 1º de maio, Yuli, dia 20 de julho, Imouk, dia 1º de agosto, Ostara, 20 de setembro, Beltane, 31 de outubro, que aqui as pessoas fazem um Halloween, eu faço festividades diferentes. Halloween eu comemoro meu dia, porque é meu dia mesmo, mas festival eu faço Beltane. Lita, 20 de dezembro, Lamas, dia 2 de fevereiro, Mabel, dia 2 de março. Aí entra o ano novo astrológico, começa-se tudo de novo, porque a vida é cíclica. Agora vamos falar da fase da lua. Você precisa, para você fazer um feitiço bem elaborado, você tem que entender as fases da lua. Gente, isso aqui não é terremoto, tá? É porque eu estou no meu mezanino, no meu quarto. E balança mesmo. Então, você tem que usar as fases da lua a seu favor. Depois eu vou passar um pouco de astrologia. As fases da lua tem que estar ao seu favor. Então, se a lua é crescente, a gente trabalha com essa lua para magias positivas, coisas que você quer que cresça. Certo? Basicamente. Se a lua é cheia, é a fase que a lua é muito indicada para aumentar os seus poderes psíquicos. Por isso que eu falo que é a lua da bruxa, é a lua da feiticeira, é a lua que vai te trazer poder, é a lua que te ilumina. Então, ela vai trazer, ela vai te recarregar. Eu gosto muito da lua cheia, primeiro é muito importante. A lua minguante, ela propicia a eliminação de tudo que nos faz mal, tudo de ruim. Então, se você quer enviar
Se você quer... Ai, vou falar uma palavra que ninguém gosta, mas se você quer destruir alguém que tá fudendo com a tua vida, a lua minguante é bom. Só que assim, a lua minguante, ela vai fazer aos poucos, ela vai ir tirando as coisas da sua vida aos poucos. Na lua negra, que normalmente a Wicca não usa essa lua, até onde eu sei, tá? Quem for wiccaniano aí, dá um grito. Mas até onde eu sei, a lua negra eles não costumam usar. Eu acho que é só em off, né? Pra plebe não pode usar, mas os sacerdotes usam, até onde eu sei. Então, assim, a lua minguante, ela vai tirar as coisas vagarosamente, assim, gradativamente da sua vida. Não vai ser uma ruptura. A lua negra é ruptura, entendeu? Que a lua minguante, entre a lua minguante e a lua nova, existe a lua negra. Que é quando a lua minguante some, fica 2 dias sumidas, depois aparece a nova. Então, neste período que a lua está sumida do céu, que ela não está aparecendo nem um fiozinho dela, não faça nada. Para trazer nada. É lua de finitude. É quando ela foi para o submundo, de acordo com a mitologia. Então aprenda a mitologia para vocês entenderem o que significa essa lua negra, tá? Associada a Lilith, para vocês terem uma ideia. A lua nova em si, que é o 3º dia que você vê lá no calendário, a lua nova, que ela aparece no céu, é para ter tudo novo, como um novo emprego, qualquer coisa, qualquer tipo de ideia que seja nova. É uma fase... Ótima fase para você fazer transformações de todo tipo, novos hábitos, coisas que vai começar, entendeu? Aí vamos lá, falamos da Lua, vamos falar dos planetas, né, e as influências. Por quê? A Lua rege a gente, o planeta rege a órbita. Então, se estamos falando de energia, estamos falando de energias planetárias também, tá? O domingo é governado pelo Sol. O Sol tem a ver com verdades, tem a ver com dinheiro, tem a ver com fama, leão, signo de leão. Então, o ego, né? Então, o domingo é governado pelo Sol. É o dia da semana apropriado para realizar encantamentos e rituais que envolvem exorcismo, cura, prosperidade, fama. Cores: laranja, branco, amarelo, incenso, limão ou líbano, metal, ouro ou dourado. Segunda, dias da semana. Segunda, é governado pela Lua e é o dia da semana apropriado para realizar encantamentos rituais que envolvam agricultura, animais, fertilidade feminina, a família, reconciliação, os roubos e as viagens. Segunda-feira. Cores: prata, branco e cinza, incenso, violeta africana, madressilva, murta, salgueiro, absinto, metal é prata. Terça-feira é governado por Marte, deus da guerra. É o dia da semana apropriada para realizar encantamentos e rituais que envolvam coragem, força física, vingança, competições, cirurgia, quebra de encantamentos negativos e guerra. Guerrear contra o seu inimigo. Terça-feira. As cores vermelho e laranja. Incenso, sangue de dragão. Metal, ferro. Quarta-feira. Governado por Mercúrio, é o dia da semana apropriada para realizar encantamentos e rituais que envolvam comunicação, a adivinhação, a escrita, o conhecimento, transações de negócios, porque Mercúrio é o rei dos negócios, né? Cores: amarelo, cinza, violeta, incenso, jasmim, lavanda, ervilha de cheiro. Metal, mercúrio. Aquele que vem dentro do termômetro. Quinta-feira, governado por Júpiter, é o dia da semana apropriado para realizar encantamentos e rituais que envolvam sorte, prosperidade, saúde, assuntos legais, fertilidade masculina, tesouros e riqueza. Cores: azul, púrpura e índigo. Incenso, canela, noz moscada e sálvia. Metal, estanho. É aquele que você derrete naquela maquininha para fazer solda. Sexta-feira, governado por Vênus, é o dia da semana apropriado para realizar encantamentos e rituais que envolvam amor, amor próprio, romance, casamento, assuntos sexuais, beleza física, amizades, sociedades, parcerias. Porque ela é pequena benéfica, ela não cuida só do seu dinheiro, da sua pessoa, ela cuida do seu dinheiro também, ela traz equilíbrio financeiro. Metal é o cobre. Sábado, governado por Saturno, é o dia da semana apropriado para realizar encantamentos e rituais que envolvam espírito de comunicação, meditação, ataque, defesa psíquica e localização de coisas ou pessoas desaparecidas ou perdidas. Por quê? Porque Saturno é o limitador.
A palavra Saturno, Satanás vem de Saturno. Quando a gente tem um retorno de Saturno, a gente começa a pagar pelas coisas que a gente faz. Então, assim, a cada 30 anos a gente tem um retorno de Saturno. Para quem estuda astrologia, entre 29 e 30 anos, chega alguma coisa que acaba com a tua vida até você se alinhar. Quando você se alinha, a tua vida volta a caminhar. Se você está alinhado, beleza. Mas normalmente a gente não está, né? Estamos em evolução? Não. Então a gente apanha. Saturno, sábado, Satanás. É o acusador. Então, tudo que você fez, você vai pagar. Então, é um dia muito bom para ataque e defesa. Cores, preto, cinza e índigo. Cores bem escuras. O índigo é a cor que eu vou pintar meu quarto. Incenso, semente de papoula negra e mirra. Metal, chumbo. Pra vocês terem uma ideia, caixões de chumbo eram usados para doenças não se proliferarem nem entrar no lençol freático. Ou seja, ele fecha, ele veda as energias da pessoa. E doença e coisa e tal. Tanto que você coloca um avental de chumbo para você não receber a radiação de um raio-x. Sabiam que a Elizabeth foi enterrada no caixão de chumbo? Por que será? Então vamos lá. A triplicidade do zodíaco. Por que a gente precisa entender isso? Porque a gente trabalha com os 4 elementos. Então a gente precisa saber disso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso num outro vídeo. Com mais tempo. Mais... Assim, eu tenho bastante coisas, mas está soltas em outras apostilas. Apostila de estúdio, apostila de curso e apostila da colinha que eu faço para poder conversar com vocês, né? Da minha dália. Então, sabido que a astrologia é bem complexa, mas ela não é difícil de entender. Eu quero fazer um outro vídeo só conversando sobre magia com astrologia, para que vocês consigam ocupar o espaço de vocês com a lei da correspondência, trazer todas as correspondências possíveis para que os feitiços de vocês dê certo. E se preparem que logo vem um curso, tá bom? Eu tô me alinhando, perdi minha mãe recentemente, tive problemas relacionais, tava numa troca de clientela, então assim, ainda tô fazendo a minha casa ainda, então já tá assim, quase nos finalmente, já tá chegando na parte da decoração, então eu já tô começando a caminhar assim, pra minha calmaria. Tem muita coisa para ser feita ainda, mas assim, o mais pesado já foi. Então agora eu tenho um pouco mais de tempo. Então eu vou ver se pelo menos todo domingo eu posto um vídeo para vocês dando sequência nesses assuntos. Eu separei uma apostila de 50 páginas, não, 90 páginas, que é uma apostila de estudos que eu tenho no meu grupo do WhatsApp. Então eu vou passar as explicações aqui, não aprofundadamente, porque aprofundadamente vai pro curso. Mas eu vou passar para vocês aqui boa parte do que vocês precisam saber para o feitiço de vocês darem certo. Tô voltando pro YouTube. Segura aí, que lá vem história. Uma boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Anotem tudo, pratiquem. Fui.